Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pela noite tranquila que passamos, pelas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Perdoa os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé agora pelo ouvir da Tua Santa Palavra. Fica conosco, isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 10 a 17, que diz assim: Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem e não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. O que eu quero dizer é isso: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Pedro, e ainda outro, eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês a não ser Crispo e Gaio. Assim ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Ah, sim, batizei também Estéfanas e a família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, conviver com outras pessoas sempre é difícil, começando pelo casamento, onde homem e mulher que pensam diferente, sentem diferente, precisam de carinho diferente, se comunicam de modo diferente, precisam conviver todos os dias da vida. Imagine então em um grupo maior como uma igreja, muitas pessoas convivendo em torno da palavra de Deus e da missão de salvar pessoas pela pregação da palavra de Deus. Se no casamento de vez em quando há discussões e não há concordância em um assunto, um tendo de ceder ao outro por amor, na igreja muitas vezes não há concordância em muitos assuntos. E para resolver o problema, faz-se uma votação e a maioria vence. Por exemplo, que cor vamos pintar a igreja? A maioria vence. Quais os dias de culto? A maioria vence. Qual o trabalho que vamos realizar como igreja este ano? A maioria vence. E quando a maioria vence, os que não venceram precisam ter a consciência de pegar junto, mesmo que não foi a ideia que eles queriam, a que prevaleceu. Na comunidade cristã de Corinto existiam várias divisões e o apóstolo Paulo ficou sabendo disso. Essas divisões não eram em torno de algum assunto concreto como a cor da igreja, mas em torno de grupos que se diziam seguidores de algum dos grandes líderes que passaram por aquela igreja, como Paulo, Pedro, Apolo, e até uns se diziam seguidores de Cristo, como se Cristo fosse um partido dentro da igreja. Paulo então diz que isso não é certo, pois Paulo não é nada, Apolo não é nada, Cefas ou Pedro não é nada. O único que é tudo e deve ser seguido por todos é Cristo, porque foi Cristo quem sofreu e morreu na cruz e nos salvou. Paulo, Pedro, Apolo eram apenas servos de Cristo para pregar a palavra de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus.
aquele que veio ao mundo por amor a nós, sofreu na cruz toda a ira e castigo eternos de Deus em nosso lugar, pelos nossos pecados, e com a sua morte conquistou para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Podemos até não concordar com algumas coisas, como por exemplo a cor da igreja, mas não podemos discordar sobre a fé em Cristo, sobre a Bíblia ser a palavra de Deus, sobre o batismo, sobre a Santa Ceia e sobre a salvação pela fé em Cristo por graça e amor, sem nenhuma cooperação ou mérito da parte do ser humano. Paulo diz que não pode haver grupos dentro da igreja, porque na verdade somos membros de um só corpo, que é a igreja, cuja cabeça é Cristo. Ele é quem deve determinar o que devemos fazer, deixar de fazer, o que falar, o que pensar, como agir neste mundo. Paulo diz assim no texto de hoje: sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Qual o pensamento e qual a intenção? O pensamento é Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida. Somente a salvação pela fé nele como Senhor e Salvador. Jesus Cristo é tudo, por isso precisamos ter o nosso foco, o nosso pensamento em Cristo. A intenção é servir e adorar a Cristo com a nossa vida, com o melhor do nosso tempo, dons, habilidades, bens e ofertas, para que a palavra de Deus que chegou a nós, transformou a nossa vida, nos mostrou o amor de Deus em Cristo, alcance todas as pessoas deste mundo. A intenção de Deus nos chamar das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação e nos colocar em uma igreja é para que nós juntos como cristãos sirvamos a Ele nessa grande missão que Deus nos deu de salvar pessoas pelo anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de todos os seres humanos. Se estivermos focados em salvar pessoas, não vamos ficar discutindo sobre coisas pequenas e nem formando grupos em torno de pessoas pecadoras como nós. O foco do cristão é Cristo, a palavra de Deus, a oração, a vida vivida para a honra e glória de Deus e a missão dada por Deus de salvar pessoas, testemunhando a nossa fé para os outros. Estimado irmão e irmã, em muitas igrejas os cristãos ficam brigando, discutindo por coisas pequenas ou sem valor, porque perderam o foco na missão e no viver o que diz a palavra de Deus. Transformaram a igreja em um clube e estão somente preocupados com manter o clube para eles mesmos. Por isso dá discussões, brigas, de vez em quando até divisões por pequenas coisas. O mais importante são pessoas, é salvar pessoas, é anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo. O apóstolo Paulo, depois que conheceu Cristo, focou a sua vida somente nisso, levar a palavra de Deus às pessoas, mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador. Veja onde Paulo focou a sua vida e não perdia tempo com coisas pequenas no texto de hoje, quando diz: pois Cristo me enviou para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. O apóstolo Paulo, ele diz que só queria fazer uma coisa na vida. E, de fato, ele só fez isso na vida. Em todos os lugares, para todas as pessoas que ele encontrava, ele falava de como é bom ter um Senhor e Salvador em Cristo, de como Deus ama as pessoas, de como as pessoas vão passar por essa vida, mas têm uma vida eterna nos céus esperando por todos os que creem em Cristo. E é exatamente isso, estimado irmão e irmã, que o mundo hoje precisa saber. O mundo precisa que nós cristãos mostremos o caminho,
a verdade e a vida, que é Cristo Jesus. Se focarmos nossas vidas em Cristo, na palavra de Deus, na oração, no servir e adorar a Cristo na igreja, no ajudar as pessoas, no salvar as pessoas pelo testemunhar nossa fé e no viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, não teremos tempo para perder com coisas pequenas e sem valor. Lembremos que tudo nesta vida ficará aqui quando morrermos. Só levaremos para a eternidade a nossa fé em Cristo, que nos garantirá o mais importante, a vida eterna nos céus. Quando tudo estiver bem em sua vida, pense assim: está tudo bem, graças a Deus. Vou continuar firme em minha fé, servindo a Deus, para que tudo continue bem. Quando tudo estiver ruim em sua vida, pense assim: estou passando por um momento difícil na minha vida, mas Jesus está comigo e eu vou continuar firme na fé, servindo a Deus, para que Ele me dê forças para vencer este momento ruim. Que possamos tomar a decisão de viver a nossa vida neste mundo passageiro, como Paulo disse em Filipenses 3, 7 a 14. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Esta aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas eu continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada até o fim, de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nós já temos a maior coisa do mundo, que é a salvação eterna. Te louvamos porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, está conosco todos os dias e nós estaremos com Cristo um dia nos céus. Que nós possamos focar a nossa vida no mais importante, que é Cristo. A palavra de Deus, a oração, a igreja, o viver cristão neste mundo, o testemunhar a nossa fé para as pessoas. Que a Tua presença em nossas vidas nos encha de alegria e de paz. Ó Deus, siga conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.